Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 5 de outubro, quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. A palavra de Deus é para nós luz que ilumina os nossos passos e, iluminando, nos ajuda a ir ao encontro daqueles que mais necessitam, para que possamos testemunhar esta palavra, pois cada um de nós, pelo santo batismo, somos convocados a sermos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, amados irmãos e irmãs, nos colocamos à presença do Senhor para ouvir esta palavra. Te convido a se inscrever no canal do YouTube de nossa paróquia, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje também, amados irmãos e irmãs, a Igreja lembra a memória de Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska é a mensageira da Divina Misericórdia. Vamos ouvir brevemente o relato sobre esta santa. Faustina nasceu na Polônia em 1905 e lá faleceu em 1938. Ingressou na congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, na qual exerceu com muito zelo as tarefas de cozinheira, recepcionista e jardineira. Sua profunda vida espiritual era enriquecida de diversos dons místicos. Assumiu a missão de proclamar ao mundo o amor misericordioso de Deus. A seu exemplo, sejamos sensíveis para acolher os dons divinos em nossa vida. Então, que Santa Faustina Kowalska ajude-nos também a viver este amor profundo para com o Senhor. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, junto à liturgia que hoje ouvimos, que a Igreja nos convida a refletir, na primeira leitura, a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 2, depois versículos de 7 a 14. Então, São Paulo, que orienta, instrui suas comunidades. No Salmo 116, nós temos por refrão meditativo: Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Então, somos convidados a ir pelo mundo, a proclamar o Santo Evangelho. Mas para tal atitude, é necessário nutrirmos a nossa fé, a nossa vida, com o dom da oração. No domingo, amados irmãos e irmãs, se nós nos recordamos, São Paulo pedia ao jovem Timóteo que ele reanimasse ou revivesse, fizesse reviver o dom de Deus, o dom da fé em seu coração. A fé pode ser despertada, mas ela precisa ao mesmo tempo ser alimentada. E qual o caminho que alimenta a fé? A oração.
Os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, com toda certeza, por diversas vezes viam que Jesus se recolhia para rezar, sobretudo nos momentos mais importantes. Jesus o fazia para que os discípulos, por seu exemplo, pudessem também, consequentemente, buscar viver este caminho. E o Evangelho de hoje retrata justamente isto. Os discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. João é o precursor, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Os discípulos estão diante daquele que João preparou os caminhos. É o próprio Senhor. E ele agora não pedem mais a Moisés, o homem justo, o homem da lei, mas agora pedem ao próprio Senhor, a Jesus Cristo, Filho de Deus, que os ensine a rezar. Jesus nos ensina que a oração é um momento de intimidade para com Deus, a tal ponto que somos convidados a chamá-lo de Abá, papaizinho, Pai nosso. Aqui, São Lucas não faz questão de trazer este termo, então, esse pronome possessivo nosso, mas ele traz simplesmente o nome Pai. Pai, santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser sempre santificado, glorificado. Nós somos convidados a bendizer o santo nome do Senhor. Venha o teu reino, que o reino de Deus seja instaurado, que possamos fazer a vontade daquele que nos chamou. Dar-nos a cada dia o pão de que precisamos. Então, o Deus providente, o Deus que não desampara e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os nossos devedores. Então, esta dinâmica, esta vivência, Deus que nos perdoa e nos convida a perdoar nossos irmãos e irmãs. E, por fim, não nos deixes cair em tentação. Esse Deus que tanto nos ama, nos fortaleça, nos ampare e não nos permita sucumbir às tentações e ao próprio pecado. Que o Senhor, no dia de hoje, amados irmãos e irmãs, nos ajude a acolher esta palavra e dela procurar, então, aquilo que é profundo, essencial para a nossa vida e sermos dignas testemunhas por meio, então, da nossa vivência, por meio da nossa fé, mas, sobretudo, pela nossa experiência de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.